Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje tem uma história incrível no direito. Um dos mais jovens a tomar posse como desembargador aos 28 anos de idade no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, deve ter muita história, né? Vocês já imaginam. Seja muito bem-vindo, desembargador Pedro Walsfel Rosa. É uma honra tê-lo aqui conosco. A honra é toda minha e cumprimento os telespectadores. A honra é toda minha. Desembargador, a gente sabe que sua família é da área jurídica e tudo mais, mas como foi essa opção pelo direito? É algo natural. O meu saudoso pai tinha uma biblioteca com quase 8.000 livros, uma das maiores bibliotecas do Brasil de direito criminal e constitucional. Então eu ajudava a manter, ajudava tudo, ajudei a traduzir livros juntamente com ele, a digitar não, é datilografar. Então, naturalmente, foi um processo natural. E eu tenho uma tendência, sempre tive, a mexer com eletrônica, com programação. Eu aprendi a programar computadores, fazer programas com 12 anos de idade. Nossa. Então, eu acabei juntando essas duas tendências, essas duas facilidades que eu tinha, e segui realmente uma caminhada algo única. E sempre quis concurso público desde a época da faculdade? Eu sempre quis ser juiz. É mesmo? Sempre quis. Desde pequeno falava, vão ser juiz? Eu mexia com direito, mas quando eu comecei vamos dizer assim, a me situar na vida, veio aquela aspiração, aquele ideal de ser juiz. E eu consegui ser juiz novo, o que para mim, hoje, já um idoso, já passei dos 60 anos, hoje eu olho para trás e vejo, para mim, pessoalmente, talvez não tenha sido tão bom, mas para o ideal que eu nutria, para as bandeiras que eu buscava defender, foi espetacular, porque eu cheguei com muita energia, com saúde, para desenvolver aqueles projetos que eu tinha na minha cabeça. E, desembargador, logo que tomou posse como juiz, quais foram as cidades, as comarcas e alguma história que tenha lhe marcado dessa época? Eu comecei a minha carreira passando um ano na comarca de Muqui, depois fui para o norte, fiquei mais um ano em Barra de São Francisco e aí cheguei em Vitória. O que eu guardo com muito carinho daqueles tempos? Eu era efetivamente juiz. Eu hoje me vejo mais como um burocrata. Mas naquele início de carreira eu era um juiz. E era muito bonito a gente compor o cenário de uma comarca pequena no interior, vendo as decisões acontecendo, podendo efetivamente aplicar a justiça. O tempo vai passando e a gente percebe que se transforma cada vez mais em um burocrata. A gente dá uma decisão que muitas vezes demora a virar realidade. Quando vira realidade, já não atende a sociedade como deveria. Então, foi uma caminhada fascinante sobre esse aspecto. E como foi chegar ao Tribunal de Justiça como desembargador? Foi o coroamento de vários desses projetos ligados à área tecnológica, ligados à inovação. Outro dia, por exemplo, eu resgatava na memória, em 1995, nós fomos o primeiro estado, o primeiro país do mundo a colocar nas ruas uma van transformada em sala de audiência, era a Justiça Volante. E dentro dessa van ia um computador, na verdade uma Kombi. Dentro ia um computador equipado com um dos primeiros programas de computador do mundo, capazes de redigir uma sentença judicial completa. Esse programa foi apresentado em congresso sobre inteligência artificial e direito na Suécia, no Reino Unido, nos Estados Unidos e, inclusive, foi palestra de abertura na Austrália.
Na volta eu até mostrei esse programa no saudoso Programa do Jô. Ah, é? Mostrei ao vivo. Era um programa para fazer julgamento em torno de acidentes de trânsito. Então foi algo feito há 20 e tantos anos, 28, quase 30 anos, muito tempo. Que quase ninguém falava sobre inteligência artificial. Assim. Exatamente. Então foram projetos vários desenvolvidos que acabaram criando as condições para que fosse feito um convite no sentido de que eu levasse a um novo patamar esses projetos. Hoje, vemos já o processo de papel praticamente encerrado, temos já o processo digital, eu já consigo assinar uma decisão a bordo do meu celular. E é fascinante olhar para trás e dizer, deixei o meu tijolinho na construção desse muro. É bonito, valeu. Lindíssimo, lindíssimo. Há poucos meses eu completei meus 60 anos de idade, já sou legalmente um idoso. É a hora da gente olhar para trás e dizer, valeu a pena, deixei um legado, né? É a minha pedrinha na construção desse muro. Que bacana. Não, o desembargador sempre foi conhecido como alguém muito ligado à área tecnológica, né? Sempre à frente. E como é que foi esse desafio de chegar aos 28 anos de idade como desembargador? Como é que... Eu não gosto muito desse termo de virar a chave, não, mas como é que... O que muda na visão? É o que eu falei, a nível pessoal, talvez não tenha sido tão bom. Eu deixei de viver muita coisa que uma pessoa de 28 anos vive. Eu tive que abrir mão de muita coisa. Agora, para os ideais que eu acalentava, ajudar o judiciário, ajudar a população, valeu a pena. Eu cheguei num momento muito rico, muito bom. E quais os casos assim que lhe marcaram, julgamentos que lhe marcaram muito? Olha, se há algo que me marcou e marca, foi a resistência encontrada com relação ao novo, à tecnologia, à mudança. Todo mundo fala. Aliás, há até uma frase de um jornalista francês muito própria nesse sentido. Chama-se Émile de Girardin, dizia ele. Todos falam de progresso, mas ninguém sai da rotina. Então, eu posso dizer que o melhor das minhas energias, e não só minhas, outro dia eu conversava com colegas de outros estados que também participaram dessa caminhada, o maior das nossas energias foi combatendo o reacionarismo. Todos nós, em maior ou menor grau, somos reacionários, a gente não gosta de mudança. Nós dois somos assim. Em maior ou menor grau, todo mundo é assim. Agora, no caso do mundo das leis, isso assume um contorno até preocupante. A reação ao novo é terrível. Eu tenho, por exemplo, 2 julgamentos, um do Tribunal de Justiça de São Paulo, outro do de Minas Gerais. O primeiro anulou uma sentença porque havia sido datilografada. Datilografada. Então, naquela época, os juízes tinham que redigir as sentenças à mão. Alguém redigiu uma sentença à máquina de escrever e a sentença foi anulada, entendendo-se que já não seria mais possível comprovar com certeza que ele havia redigido aquela sentença, concebido. O segundo julgamento anulou uma sentença porque havia sido feita com a ajuda de computador, tinha sido impresso. O computador funcionou como um editor de texto, uma máquina de escrever metida à besta. Mas entendeu-se que um computador não podia ser uma ferramenta para julgar um ser humano, e aí anulou-se. Ou seja, o reacionarismo, a resistência à mudança, no mundo das leis, eu não falo só de poder judiciário, não. No mundo das leis, é terrível. E como é que o desembargador enxerga agora com a inteligência artificial aí tão propagada? Eu vejo com muita preocupação que nós estamos passando do 8 ao 80. Faltou um pedaço de amadurecimento, né? Faltou. Eu vejo com imensa preocupação que sistemas automáticos já leem processos, tiram conclusões, concebem textos e decisões
E essas decisões, muitas vezes, não são devidamente analisadas, conferidas por um profissional de carne e osso. Já não se passa, eu vou dar um testemunho, é raro a semana, praticamente já não se passa uma semana, sem que a gente encontre lá na Câmara Criminal do Tribunal de Justiça um precedente que não existe, que foi inventado, seja uma petição ou em uma sentença que esteja sendo objeto de recurso. Eu vou lhe dar um testemunho chocante. Há pouco tempo entrou no meu gabinete um colega, falou assim: Pedro, vim lhe cumprimentar, porque nós usamos um precedente seu lá na Câmara Civil, brilhante, foi acolhido à unanimidade. E eu olhei para ele surpreso, falei: mas eu nunca, há 20 anos eu não atuo em Câmara Civil. Uau! Não, mas tá lá, eu acho que você foi lá substituir alguém. Eu falei: não, realmente não. E nós fomos então analisar. Um algoritmo criou um precedente, colocou meu nome, criou um número. Nada daquilo existia. E o mais preocupante, esse precedente, entre aspas, foi colocado em um repositório de jurisprudência nacional, de âmbito nacional. Então, isso aí eu vi por acaso, porque o colega foi lá me cumprimentar. Quantos outros? Quantos outros? De quantas outras pessoas? Então, nós estamos hoje, eu vejo isso com muita preocupação, vivendo em um sistema judicial por atacado, Sim. frio, baseado em algoritmos que funcionam de uma forma opaca, porque nem quem fez o algoritmo sabe exatamente o que aconteceu ali. Eu tenho essa preocupação. Nós passamos do 8 a 80 sem uma fase de amadurecimento. Faltou, inclusive, essa consciência de como ensinar a máquina a fazer. Recentemente, ontem, eu vi alguém fazendo a propaganda de um prompt para a inteligência artificial para que ela tome cuidado em que seja verdadeiro aquilo que ela está falando. Veja que depois do que a gente já tem aí espalhado, vem alguém preocupado com isso. É preocupante mesmo, né? Com a sua permissão, eu vou abordar essa questão da inteligência artificial de uma forma meio diferente. Eu quero lhe pedir, peço a cada um que esteja assistindo, que pense uma fórmula matemática muito simples. A mais B é igual a 4. São duas variáveis só, A e B. Eu coloco isso no computador e um algoritmo vai dizer na primeira tentativa que A é igual a 0, B é igual a 5. Então 0 mais 5 não é igual a 4. Aí errou. Faz outra tentativa. Em uma segunda tentativa, o algoritmo vai dizer que A é 3 e B é 6. 3 mais 6, 9. Não é igual a 4. Errou, volta. E eu pergunto a cada um de vocês: há alguma inteligência nisso? Não. Nós estamos treinando alguma coisa? Não. Nós estamos apenas calibrando um algoritmo burro. Só isso. Agora vamos ao mais preocupante. Em algum momento vai dar certo. A mais B vão ser igual a 4. Eu, que fui o autor do programa, não saberei se ficou 0 mais 4, 1 mais 3 ou 2 mais 2. Uau. Eu não sei. Eu não saberei. O processo de decisão é opaco. Volto a perguntar: há alguma inteligência nisso? Não. Houve algum aprendizado, curva de treinamento? Não, nada. É um algoritmo burro. Agora eu vou mudar a escala. Em vez de duas variáveis A e B, eu vou falar de 540 bilhões de variáveis sendo calibradas ao longo de 6 meses a bordo dos computadores mais poderosos do mundo. Então eu acabei de apresentar a vocês esse sistema de inteligência artificial que a gente usa. Não importa se são duas variáveis ou 540 bilhões delas, o princípio é o mesmo. Quando eu apresentei o meu programa lá em Sydney, na Austrália, nos Estados Unidos, na Suécia, no Reino Unido, eu tinha em torno de 100 variáveis. Pronto. E nem eu sabia, muitas vezes, como é que aquela conclusão surgiu. Era uma arquitetura baseada em redes neurais. Hoje em dia, eu vejo 540 bilhões de variáveis compondo uma tecnologia fascinante que pode ser muito útil, muito boa. Eu bato palmas.
sinto aquela boa inveja em quem teve a ideia de fazer aquilo ali. Eu admiro. Claro. Parabéns. Agora, o princípio é o mesmo. Não se veja aí inteligência, porque não há. Em Sydney, no ano 2000, uma das conclusões desse congresso é que não deveria ser usado o termo inteligência artificial. Exatamente por isso. Mas acontece que, mercadologicamente, chama atenção, é mais bonito. Então, colou. Mas induz as pessoas a achar que é uma inteligência onde realmente não há. Nossa. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado. E o senhor falava, voltando à questão das decisões escritas, Sim. O senhor contava recentemente uma passeata de juízes aí, onde... Eu tenho um hábito curioso que eu cultivo há um bom quarto de século. Eu gosto de ler jornais de vários países do mundo. Olha que legal! E por um acaso eu assinei um jornal chamado Matangi, lá das Ilhas Tonga. Fica lá perto da Polinésia. Em um dado momento eu vi uma notícia sobre uma passeata de juízes, isso tem mais ou menos 1 ano e meio a 2, pelas ruas da capital, no Cuagofa, os juízes protestando, pedindo o direito de poder redigir uma sentença com máquina de escrever ou computador, porque as mãos já estavam cheias de aleijões, de calos, porque eles não aguentavam mais, são muitos processos, e eles ali, com a caneta, já não aguentavam. E a fotografia da manifestação chegou a me comover. Imagine uma série de juízes no meio de uma rua, com as mãos para o alto, mostrando os calos, os aleijões, as deformidades. Isso está acontecendo no século XXI. Nossa! É algo para a gente pensar. O quanto nós somos reacionários, o quanto nós somos resistentes às mudanças. Falando em resistência à mudança, o desembargador teve dificuldades até no TRE, né? Dificuldades não, curiosidades, né? Olha, vamos recapitular esse episódio, é um episódio interessante. Quando eu falo que nós somos resistentes à mudança, somos nós, em todas as áreas. Sim. Que se vá a uma empresa pública, uma empresa privada, sim. haverá sempre o amor pela burocracia. Então, eu recordava agora há pouco, tomei posse como presidente do TRE e fui lá para o meu primeiro dia de trabalho. Aí aparece o diretor-geral, assim, olha, nós temos que inserir alguns documentos na sua ficha funcional. Perfeitamente. O primeiro deles é um comprovante de residência. E eu tomei um susto, falei, mas o TRE sabe onde é que eu moro? Eu sou eleitor, tem aí no meu registro. Preciso de uma conta de luz ou de telefone emitido por uma empresa privada para provar que eu moro lá. Mas não tem jeito e tal, é regulamento, tá bom. Por sorte, eu tinha uma conta de energia elétrica. Aí entreguei a ele. Falei, agora só está faltando o tilt eleitor. Falei, mas não é possível, eu tomei posse ontem, sessão pública, saiu publicado no Diário Oficial. Eu apresentei minha quitação eleitoral, estou em dia, o TRE sabe que eu sou eleitor. Não estou entendendo. Não, mas faz parte do regulamento. E aí, bom, mas ninguém anda com tio de eleitor no bolso o dia inteiro, todo dia. Eu estava lá em casa, amanhã eu trago. Não dá não, porque hoje é o último dia. Não. Então a solução foi eu emitir uma segunda via de um título para mim mesmo, para apresentar, para colocar lá no meu assento funcional. Então, esse episódio demonstra o quanto que nós somos apegados a um formalismo, a uma burocracia, e isso tem reflexos inimagináveis na pessoa da sociedade. Eu vou dar um exemplo aqui que seria cômico se não fosse trágico. Eu sou juiz, respondendo por uma vara A e também por uma vara B, cujo titular saiu de férias. Então, estou respondendo por 2 juizados. Pela manhã, eu estou lá no juizado A e senti a necessidade de uma informação que está no processo que está lá no juizado B. Eu não posso atravessar o corredor, pegar a informação e anexar, eu não posso. Eu tenho que mandar uma carta, um ofício para mim mesmo, pedindo que eu me informe sobre aquele processo. À tarde, eu vou lá no juizado B, defiro o que eu pedi a mim mesmo
Mando a mim mesmo a informação que eu precisava. E eu gosto muito da última frase dos ofícios, assim, quando eu declaro que eu estarei sempre à minha disposição quando de mim eu precisar. Hoje o processo não é mais de papel, é eletrônico. E eu deixo essa pergunta para que cada um de vocês medite. Adianta substituir a carta para si próprio pelo e-mail para si próprio? Eu acho que essa substituição é constrangedora, é pior, porque ela acrescenta, acentua o nosso nível de apego a formalismos. Sim. E isso acontece milhares de vezes, todos os dias. A população reclama muitas vezes de impunidade. A impunidade, a morosidade. Então vamos lá. Alguém aqui dentro dessa sala resolve matar os outros dois. Pronto, eu resolvi matar vocês dois. Matei. Fui preso em flagrante, fui para a delegacia, confessei. Não há dúvida. O crime foi filmado. Tem filmadoras aqui. O crime foi filmado. E, no entanto, o delegado vai nos ouvir. E, no entanto, o juiz vai ter que ouvir todo mundo de novo. Vai ter que fazer um processo. Eu vou ter que depor os testemunhos também. Todo mundo de novo. E, numa terceira vez, na hora do júri, também tudo terá que ser feito de novo. Eu vou ter que falar pela terceira vez, as testemunhas também. Isso toma tempo. Sim. Isso consome energia, consome recursos humanos. Então, esse apego nosso à burocracia está lançando o Brasil numa encruzilhada muito séria no que toca ao seu futuro. Ou a gente se moderniza, ou o nosso país vai acabar sucumbindo sob a sua carga burocrática. Esse apego à burocracia é mais decorrente da legislação ou de um aspecto social? Os dois, nós somos assim. O ser humano é assim. O ser humano é assim. E há aqui e ali algumas boas inovações, algumas boas medidas. Em Portugal, por exemplo, há uma lei segundo a qual o governo não pode pedir ao cidadão uma informação que ele já tenha. Então, o TRE não pode pedir a mim uma informação que o Detran tenha, por exemplo, ou que a Prefeitura de Vitória tenha. Não pode. Uma vez que esteja em algum banco de dados do Estado, em sentido amplo, aquela informação, eu não preciso mais de atestado de residência, eu não preciso de mais documentação, nada. Ela já é colhida. É colhido. O Brasil ainda está muito longe de conseguir isso. Muito longe. Então é um problema legislativo, sim, mas acima de tudo é um problema de mentalidade, é um problema cultural. Como foi o período de pandemia para o tribunal? Com tudo isso, porque nós tivemos que acelerar algumas decisões referentes à tecnologia, inclusive. Bom, seja-me permitido começar dizendo que a pandemia foi um período triste. Não, tá bom? Doloroso. Doloroso. Agora, dito isto, para o mundo das leis, foi um período maravilhoso, porque finalmente as pessoas entenderam que o papel, que a burocracia é ruim. Eu sou presidente de uma Câmara Criminal. N vezes, eu e meus colegas havíamos tentado fazer processos digitais, N vezes. Quando presidente do tribunal eu tentei, e a gente tentava e as pessoas resistiam. Então, ora era o advogado que dizia que não tinha computador, ora era o juiz que dizia que também não tinha, que não tinha condições, que não sabia. Era uma resistência terrível. E todos eles, e quando a gente se sentava ao redor de uma mesa para tentar projetar, por exemplo, um habeas corpus digital. Tem que ter uma salvaguarda aqui, tem que ter um sistema de segurança ali, tem que ter não sei o que lá. E aí chegou a pandemia. Quando a pandemia chegou, me ocorreu até um sentimento de surpresa, de espanto, porque todo mundo concordou em fazer um processo por e-mail. Então era um e-mail. A gente recebia a petição por e-mail, pedia as informações ao juiz por e-mail, fazia lá a decisão, julgava em sessão virtual, e a decisão era distribuída por e-mail, sem burocracia, sem confusão. E ao final da pandemia,
Eu divulguei até uma estatística, eu já não a tenho de cabeça, mas a nossa Câmara, e bem assim a outra Câmara Criminal do Tribunal, julgou estupidamente mais do que em tempos de não pandemia. Nós tivemos uma produtividade excepcional, Que sem incrível. burocracia, sem confusão, simples. E não se registrou nenhum inconveniente, nenhum atropelo. Ou seja, a pandemia foi uma aliada. Em seguida a ela, o tribunal finalmente conseguiu acabar com o processo de papel. Hoje já está enveredando no que nós chamamos de inteligência artificial, que é um termo que eu evito, mas de automação de procedimentos. Sim. Nada disso teria sido possível se não fosse a pandemia. Porque ali realmente as pessoas entenderam, talvez visualizaram a importância, né, dessa virtualização. E hoje, inclusive, vários convidados aqui que vêm, eu pergunto muitas vezes, o processo físico e eletrônico, tá? Não, processo eletrônico. Hoje é muito mais fácil para a gente desenvolver. Anda 4 vezes mais rapidamente. E nós resistimos a isso ao longo de décadas. Nós, não Poder Judiciário, nós, mundo das leis. Desembargador, se me permite, vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho uma curiosidade. Sim. E tenho uma curiosidade por já escrever livros e fazer segundas edições e terceiras e entender que, junto como a sociedade muda, nossos entendimentos também mudam. Como é, na visão de um desembargador, mudar o entendimento de um processo, de uma tese? Porque, em algum momento, né, são 30 anos como um desembargador. Lá no início, provavelmente, tem uma temática que era encarada de uma forma, hoje é outra. Como esse processo de amadurecimento e de mudança de opinião, por exemplo? Um juiz não é um ET, não veio de Marte, é um ser humano. Sim. Ele também é assaltado, bate com o carro, a família sofre, às vezes, algum problema normal que todo mundo sofre na rua, tá bom? Sim. Então, as mudanças vão surgindo naturalmente, em função da percepção do que os juízes, os promotores, os delegados vão vendo pelas ruas. É automático, isso é normal. E o Brasil tem cometido um sério pecado ao resistir a essas mudanças. Sério pecado. Eu vou voltar agora ao ano de 1999. Naquele ano, publicou-se um relatório do Departamento do Conselho de Inteligência dos Estados Unidos da América, chamado Global Trends. Era um estudo muito detalhado, 300 e tantas páginas, buscando prever cenários para as décadas seguintes. O que eles falavam sobre o Brasil? O Brasil vivia, na época, a ilusão de ser um país emergente. Tá bom? Uma ilusão. E eles falaram que era uma ilusão porque o Brasil, nominalmente, não tinha um patamar tecnológico suficiente sequer para fabricar uma calculadora de bolso. Porque nós não tínhamos, como não temos ainda, nenhuma fábrica de chips. A primeira que ainda engatinha fica lá em Porto Alegre, chama-se Ceitec. Mas ainda não produz comercialmente. Então, eles falaram que o Brasil vivia numa ilusão, mas havia uma esperança a caminho, uma boa notícia. A partir de 2020, o Brasil seria consolidado como um dos maiores exportadores de petróleo e alimentos do mundo, o que proporcionaria uma chegada de riquezas a um ponto tal que até 2030 levaria o Brasil aos padrões de vida da Europa e dos Estados Unidos, desde que, até 2020, o Brasil reduzisse a níveis normais os índices de corrupção instalada no poder público e criminalidade de rua. Se o Brasil falhasse neste dever de casa, o que aconteceria? A maior parte dos recursos seria desperdiçada
e nós entraríamos rumo a uma sociedade dividida, violenta, profundamente desigual, com uma economia brutalmente internacionalizada, desnacionalizada, sairia do Brasil. Eu hoje vou à janela, contemplo o meu país e eu digo com infinita tristeza, nós, mundo das leis, falhamos. Nós estamos num país no qual 70% das empresas negociadas nos últimos anos foram para as mãos de estrangeiros. Nós estamos em um país que está entregando a estrangeiros o melhor que tem a nível de riquezas não renováveis. Nós estamos em um país perigosamente dividido e conflituoso. E nós não aprendemos a lição. Nós continuamos causando a ineficiência do mundo das leis pelo nosso reacionarismo. Nós continuamos com processos recheados de formalidades, de detalhes. A sociedade, a população quer que isso mude, mas nós, mundo das leis, não temos tido o necessário descortino para compreender isso. A gente já deveria ter mudado, o caminho está à frente, a população quer que mude, mas nesse ponto os tribunais, as casas legislativas têm se mantido profundamente reacionários. Eu não posso compreender, e volto ao assunto, como é que um judiciário exige que um juiz peça informações a si próprio. Sim. Eu não posso compreender que haja tanto retrabalho, tanta reinquirição de testemunhas e de partes. Eu não posso compreender por que seja tão difícil instruir e terminar um processo em tempo curto. Ou seja, nós continuamos prejudicando o Brasil, lançando-o no território perigoso dos extremos, dos conflitos. Nós estamos facilitando. É um termo que eu acho que eu tenho segurança para usar. Nós estamos facilitando, flertando com a desgraça, por conta do mais puro reacionarismo. E como mudar isso? Tem vários prêmios aí que a gente, né, inclusive prêmios de inovações e tal. Existem projetos que se destacam aí no meio, para algumas mudanças, pelo menos? Vamos lá. O nosso sistema jurídico, belíssimo, muito bonito, já inspirou bibliotecas inteiras, morreu, não funciona. E nós insistimos nele. E agora apareceu uma variável chamada inteligência artificial, esses algoritmos. Eles estão sendo apresentados à população como a grande mudança. Então, a resposta à sua pergunta, esses projetos estão aparecendo. Eles resolvem? Não. Na minha visão, eles estão apenas dando sobrevida a um sistema que já está moribundo. Eles estão atrasando o debate que já deveria estar sendo travado e há décadas sobre o que deve ir para o judiciário, como deve ser tratado no judiciário, quem deve resolver isso no judiciário, como deve funcionar essa estrutura. Eu não posso compreender, por exemplo, por que é que nos Estados Unidos ou no Reino Unido, quem não paga um aluguel é posto para fora pela polícia, que no Brasil não. Não é problema da polícia, é problema da justiça. Então é um processo se arrastando anos e anos. Isso fere a produtividade da economia, isso fere a estabilidade da economia. Claro. Eu vou dar um exemplo talvez extremo. Vitória, até onde eu sei, tem mais ou menos uns 2 milhões de habitantes. Tá bom? Vamos fazer um exercício mental. Vamos pegar Vitória e colocar nela não 2 milhões de habitantes, mas 4 milhões de habitantes, o dobro. Em seguida, vamos construir um muro ao redor de Vitória e dizer o seguinte, olha, vocês agora são um país independente. Não tem espaço para plantar, para colher, para criar, não tem minério para extrair, não tem nada, você se vire. O que aconteceria?
E peço a cada um de vocês que pense como ficaria Vitória com 4 milhões de habitantes enquanto país independente cercada por um muro. Nossa. Pois é, nossa. O seu nossa já fala muito. Agora vamos a um lugar do mundo onde isso aconteceu. Singapura. Em Singapura isso aconteceu. E Singapura é hoje um dos lugares mais ricos do mundo. Uma das maiores concentrações de bilionários do mundo. Qual é o segredo de Singapura? A minha profissão, o mundo jurídico. Singapura processa uma vasta parcela do petróleo comercializado no mundo. As pessoas querem firmar contratos lá, sem que Singapura produza uma única gota de petróleo. Então, por que os contratos estão lá? Porque há segurança jurídica. A pessoa sabe, a empresa sabe que o contrato será cumprido. A empresa sabe que a justiça será rápida. Então, está aí um país que deveria servir de exemplo para o mundo das leis do Brasil. É um país que está se consolidando como polo de riqueza do mundo graças à estabilidade jurídica. Lá não há espaço para criar boi, para plantar nada, não tem nada. Nada. É um entreposto. Mas há uma segurança. Mas há segurança jurídica, que é o que nós não temos aqui no Brasil, e o nosso mundo das leis não compreende que nós temos que discutir, nós temos que mudar, nós temos que adaptar o nosso sistema legal ao século XXI. Nós continuamos presos a conceitos de séculos anteriores, alguns deles de milênios anteriores. Desembargador, já se emocionou em algum julgamento? Eu vou dar a emoção maior não veio exatamente durante um julgamento, não, veio depois dele. Certa vez havia um rapaz que estava preso, acusado de tráfico de drogas. Ele estava lançado numa cela e os pais dele foram ao Tribunal de Justiça. O habeas corpus estava comigo. E falaram, olha, nosso filho realmente vendeu drogas lá na faculdade para comprar lá celular, relógio, essas porcarias, tudo bem. Ele é culpado. Agora, ele nunca cometeu nada antes, é primário, tem bons antecedentes, nunca fez nada de errado. E ele está numa cela destinada a 10 presos, mas na companhia de 50. Eles têm que se revezar para conseguir sentar no chão para dormir. Então, aí os pais, entre lágrimas, salve o nosso filho. E eu olhei aquele processo e fui no meu limite legal. E eu concedi a soltura àquele rapaz. Eu fui no meu limite, confesso. Bom, ele foi solto, perdi contato com o caso. Passados alguns anos, eu estava andando com minha esposa em um shopping, e aí aparece uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida, com uma outra ao lado que eu reconheci como advogado. O advogado falou, está lembrado dele? Eu falei, não, ele foi aquele rapaz. Ele hoje já tem família, está casado, a esposa dele está ali, já tem uma filha, está ali a filha. Ele abriu um comércio, está trabalhando nesse comércio, nunca mais fez nada errado. E aí o rapaz, entre lágrimas, me abraçou e falou, você me salvou, obrigado. Eu guardo com muito carinho no coração essa passagem. É de se emocionar, realmente. Desembargador, agora a gente entra num momento da entrevista aqui, que é um bate-pronto. Eu falo, e o desembargador fala. É o que vem à mente. Justiça é? Justiça é entregar a cada um o que é seu de uma forma rápida, de uma forma eficiente, simples. Alvará de soltura é? É algo para ser usado a fim de preservar vidas, a fim de prevenir injustiças, mas jamais criar impunidade. O que mais lhe irrita num processo? A impunidade sendo construída através das incongruências do nosso sistema legal, da incompatibilidade do nosso sistema legal com a necessidade
do momento histórico. Qual o maior desafio como desembargador? O maior desafio é chegar algum dia ao final da minha carreira, me aposentar, podendo olhar para trás e dizer: não desanimei nem um dia, não esmoreci sequer um dia. Um livro não jurídico. Um livro não jurídico é um livro japonês escrito pelo maior samurai lá do Japão, chama-se Miyamoto Musashi. O livro chama-se Gorin no Shou, o livro dos 5 anéis. Musashi passou a vida inteirinha combatendo pelo Japão e, ao completar 60 anos, se isolou numa caverna no sul do Japão, onde hoje é Nagasaki, e lá ele escreveu esse livro. No século XV para XVI, ele escreveu esse livro com 5 capítulos. O último capítulo me chamou especialmente a atenção, chama-se O Livro do Nada. Então, bom, não vou contar o livro. Então, por uma sutileza da alma, eu entendi como um livro escrito por alguém que, apesar de ser analfabeto, para fins construtivos, era muito sábio. Bacana. Um jurista. Um jurista? Rui Barbosa. Sensacional. Se não fosse desembargador ou juiz da área jurídica, seria? Eu estaria trabalhando na outra área que eu gosto muito, que é a programação, a parte tecnológica. Com certeza eu estaria fazendo isso. Desembargador, muito obrigada por sua participação. Foi sensacional. Muito, muito, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo aqui conosco. Não fale isso. Seja eu agradecer a honra de ter aqui estado e de poder lançar na cabeça de tantas pessoas uma semente. O que eu espero seja uma semente de olhar o nosso país, de ver o que está faltando para a gente mudar esse mundo das leis. Uma semente. Eu tenho certeza que eu vou morrer sem ver essa mudança. Mas eu espero que a geração que está chegando agora consiga efetivamente mudar o mundo jurídico do Brasil. E se conseguir, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil será uma potência mundial. Tenho certeza que já tem plantado muita semente. Obrigado. Parabéns, desembargador. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar e tiver uma boa história, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Até a próxima.